Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais este momento e este encontro de reflexões. Para nos harmonizarmos, eu vou ler Sabedoria Todo Dia de Lourival Lopes, que nos diz o seguinte: não se aceite sem metas, sem aspirações, numa vida fria, sem futuro. Não deixe amolecerem as suas qualidades, a força de vontade, o desejo de progredir, superar tudo e impor ao coração, à mente, ao seu espírito um estado melhor, um bem-estar concreto, uma certeza e um caminho de vitórias. Dê os primeiros arrancos, inicie. Ponha em marcha as ideias, os projetos saudáveis. Olhe para dentro de você e impulsione suas capacidades e inteligências. Goste da vida. A vida, sábia e boa, devolve-lhe em benefícios os esforços que você teve consigo mesmo. Então eu convido a todos neste momento a fecharmos os olhos, serenarmos o nosso pensamento, acalmarmos o nosso coração e elevarmos um pensamento a Deus, nosso Pai Criador. E desta forma sentir dentro de nós todo o amor do Pai por nós. Agradecendo também ao Mestre Nazareno o seu Evangelho de luz, de paz e de amor. Obrigada, Pai, por podermos mais uma vez ouvir as palavras deste Evangelho, que nos ensinam, que nos acalmam, que nos educam. Que possamos nesta tarde, com o auxílio da espiritualidade de luz a nos intuir, aproveitar ao máximo as palavras que Jesus nos traz e que essa doutrina dos espíritos de amor venha e entre em nossos corações. Que a paz do Cristo permaneça conosco. Que assim seja. Hoje a nossa irmã Dorli vai nos falar sobre a quem buscais? Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco de reflexões a respeito desse tema, pedindo o amparo de Deus para o êxito da tarefa. A quem buscais? A maioria de nós passa a vida toda em busca de respostas. Nós queremos respostas para os problemas, para as dores, para os impedimentos que se apresentam na nossa vida. Mas nem sempre atentamos para as perguntas. E vocês já perceberam que as perguntas são tão ou mais importantes do que as respostas que nós buscamos? No Evangelho de João, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 11, nós encontramos a narrativa de um fato muito comentado, que é o da prisão de Jesus. E o texto relata que Jesus e os discípulos estavam em um jardim, e então vieram os soldados, junto com Judas, e Jesus perguntou aos guardas: a quem buscais? Ou seja, quem vocês estão procurando? E então os guardas responderam: nós estamos procurando Jesus, o Nazareno. E Jesus então disse a eles: eu sou Jesus. Ele se coloca
à disposição dos soldados, então, dizendo: se é a mim que vocês querem, deixai que os meus acompanhantes se retirem. Jesus é preso, e o texto bíblico segue, narrando então que Simão Pedro desembainha a espada e corta a orelha de Malco, um dos soldados. Mas Jesus o adverte, explicando que aquele que fere com a espada, por causa da lei de causa e efeito, acabará tendo que resgatar esse equívoco. Depois Jesus é conduzido à prisão e, na sequência, acontecem todos aqueles fatos que nós já conhecemos. Mas quem é Jesus? Os hebreus, os judeus, esperavam um Messias. E de acordo com as informações fornecidas pelos Espíritos, no livro A Caminho da Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e pela psicografia de Chico Xavier, o povo hebreu foi formado por um dos 4 grupos de espíritos degradados que vieram de Capela. Mas como foi isso? Dizem, então, os espíritos que há alguns milênios, um planeta distante daqui, chamado Capela, localizado na constelação do Cocheiro, passava por uma fase de evolução parecida com essa que a Terra passa atualmente. E, segundo a ciência, no caso a astronomia, a constelação de Cocheiro fica a 42 anos-luz da Terra. Então, só para nós nos situarmos, se fosse possível enviar uma espaçonave até lá, ela levaria 42 anos para chegar lá. E nesse planeta, então, chamado Capela, havia uma pequena quantidade de espíritos rebeldes às leis divinas e que precisavam ser retirados, porque estavam atrapalhando e atrasando a evolução dos outros, dos demais. E como existe uma solidariedade entre todos os mundos, entre todos os planetas, porque a lei de amor é a mesma para todos, então existe essa solidariedade e eles se ajudam. Então, os espíritos superiores que dirigem cada planeta se reuniram para decidir para onde poderiam levar aqueles espíritos. E Jesus, o governador espiritual da Terra, que era um dos participantes dessa reunião, se prontificou a trazê-los para cá. A Terra, nessa época, ainda era habitada por espíritos bastante primitivos. E aqueles seres humanos lá de Capela, com os conhecimentos que já possuíam, poderiam contribuir muito com a evolução dos espíritos aqui da Terra. E Jesus prometeu a eles que ele viria pessoalmente no futuro, para ajudá-los a relembrar as leis divinas e ajudá-los, então, a evoluir. E eles, então, gravaram na memória espiritual essa promessa da vinda de Jesus, que ficou registrada como um ser superior, um Messias, um Salvador. E segundo as informações do pesquisador, escritor e palestrante espírita Haroldo Dutra Dias, relatadas numa série de estudos em vídeo, onde ele estuda o livro Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento, da Bíblia. Então, segundo ele, a vinda desses espíritos degradados de Capela para cá, para a Terra, poderia ser situada historicamente em algo em torno de 28 a 30 mil anos antes de Cristo. E a chegada deles aqui trouxe um grande progresso. Aqueles espíritos eram muito inteligentes, sabiam fabricar instrumentos, eles só não tinham desenvolvido a moralidade, o respeito ao próximo, os sentimentos de fraternidade e de amor. E então, eles passaram a encarnar aqui na Terra, nos corpos dos seres humanos que já existiam aqui,
e, com os seus conhecimentos, ajudaram a produzir instrumentos de caça, a melhorar as condições de moradia. Com o passar do tempo, passaram a plantar, a cultivar a terra, a domesticar os animais. Mas a alma deles sofria muito. Eles sentiam muita saudade dos seus amores, dos seres queridos que ficaram lá em Capela. E lá no fundo, eles lembravam daquela promessa do Cristo e esperavam um Messias, um Salvador. Então, conforme prometido, Jesus veio na época adequada, quando os seres humanos já tinham atingido um certo nível de conhecimento intelectual e moral, já tinham condições de compreender que, além do mundo material, das coisas que podemos ver e tocar, existe todo um mundo que não vemos, mas que podemos perceber e sentir pela alma. E recorremos novamente às informações de Haroldo Dutra Dias, esse estudioso da Bíblia e do Evangelho, que no estudo do livro de Isaías, do Velho Testamento, nos traz alguns esclarecimentos que são muito importantes para compreendermos a respeito do Messias que o povo esperava. E para nossa melhor compreensão, precisamos remontar a história do povo hebreu. Vamos então relembrar Moisés. Vocês lembram quem foi Moisés? Moisés foi um profeta que viveu no Egito há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E a história da humanidade está repleta de guerras. Então, naquela época, o país ou o reino que vencia uma guerra, além de se apossar do território e das riquezas materiais, também escravizava o povo. E essa era a situação do povo hebreu naquela época. Ele havia sido vencido e escravizado pelo Egito. Moisés se revoltou com a maneira como seu povo era tratado pelo faraó e liderou então a fuga desse povo, dos judeus, saindo do Egito em busca da terra prometida por Deus aos seus antepassados. Num primeiro momento, Moisés conversa com o faraó e pede a ele que liberte os judeus. Mas o faraó não aceita. Então, toda a nação passa a sofrer com diversos flagelos, que na Bíblia estão relatadas como as 10 pragas do Egito. E algumas semanas atrás, a imprensa nos informou que uma nuvem de gafanhotos se aproximava do nosso estado, vindo de países vizinhos, vocês lembram? E algumas pessoas até associaram o fato com aqueles conhecimentos antigos, relatados lá no Velho Testamento. Bom, então, Moisés reúne o povo e lidera a sua fuga, passando através do Mar Vermelho, até que eles chegam à Terra Seca. Lá, no alto de uma montanha, Moisés recebe o que conhecemos como os 10 mandamentos, a primeira revelação das leis divinas para os homens. E Moisés se torna conhecido como o libertador do povo hebreu, um enviado de Deus para salvar o povo da escravidão e conduzi-lo à liberdade. Então, toda a vida do povo hebreu girava em torno dessa experiência religiosa. E esse povo nutria, na sua memória espiritual, a promessa da vinda do Messias. Assim como Moisés tinha sido enviado por Deus para libertar o povo da escravidão, da opressão, eles esperavam alguém que os libertasse, com aquela ideia ingênua de libertar o corpo dos sofrimentos, né? Então, mais ou menos uns 800 anos antes do Cristo, alguns reinos vizinhos, como a Síria e a Babilônia, dotadas de um grande poderio
político e econômico, invadiram as cidades dos hebreus, saquearam as suas riquezas e escravizaram o povo novamente. Eram tempos difíceis, guerras, misérias, exploração, fome, doenças. Não havia esperança de melhores dias para esse povo. A única esperança que eles tinham era a vinda do Messias, do Salvador. E a mentalidade popular começou a fazer uma análise bem simples, ligando as coisas. Então, na mente, na cabeça deles, eles achavam que o Messias prometido seria alguém parecido com Moisés e que ia libertar o povo da escravidão de novo. Então, eles associavam a figura do Messias a Moisés, esperando então que houvesse uma nova libertação. Mas não era só isso. Repletos de sentimentos de orgulho, de egoísmo e de vaidade, sentimentos naturalmente presentes em espíritos imperfeitos, como todos nós que vivemos em um planeta de provas e expiações como a Terra. O que eles esperavam mesmo era alguém que derrotasse os romanos e assumisse o poder. Eles tinham o secreto desejo da vinda de um Messias que colocasse a eles, os judeus, no topo, no alto de novo. Eles desejavam passar de escravos a donos do poder, para fazer com aqueles que escravizavam eles o mesmo que eles haviam sofrido. Então, vocês conseguem imaginar a decepção daquele povo quando Jesus se deu a conhecer como o Messias, o Salvador esperado? Um homem pobre, humilde, sem nenhum poder terreno, sem nenhuma perspectiva de assumir o trono de Roma? Que decepção! Só que o profeta Isaías, que viveu 8 séculos antes do nascimento de Jesus, já havia falado disso. Isaías, ele nasceu em 765 a.C. e ele é considerado um dos profetas mais atuantes do Velho Testamento, tanto pela sua crítica social, quando ele denunciava os desmandos e os desvios cometidos pelos reis da época, como com relação às predições da vinda de um Messias. E Isaías predisse com 7 séculos de antecedência tudo o que ocorreu com Jesus. Então, Isaías predisse que Jesus, o Messias, nasceria criança, que seria filho de uma mulher jovem e simples. Ele revelou, inclusive, a cidade onde se daria o seu nascimento. E ao descrever o perfil do Messias, desse Salvador que viria, esse profeta provocava um choque de interesses e visões, pois ele predisse com exatidão o caráter e a missão de Jesus, que era o contrário do que o povo esperava. E ele apresentou Jesus como um servo sofredor. E usando a mesma simbologia que seria utilizada por Jesus mais tarde, ele predisse que o Messias, a exemplo de um pastor de ovelhas, de um bom pastor, iria padecer por causa da rebeldia dessas ovelhas e que passaria pelo alto sacrifício, dando a sua própria vida para exemplificar como nós podemos construir o futuro carregando nas costas um passado de erros. Claro que a perspectiva do Cristo era muito superior à expectativa dos hebreus. E o objetivo da encarnação de Jesus era muito mais ampla do que aquilo que o povo esperava. Por isso, ele foi incompreendido, foi martirizado e foi morto, porque as pessoas não conseguiam compreender que ele era o Messias que esperava, porque o povo esperava um outro tipo de Messias, um outro tipo de Salvador. Mas Isaías deixou bem claro que o Messias viria para ensinar
como nos libertarmos das dores, das dificuldades e, a partir daí, construirmos uma vida de alegria, de paz e de felicidade. E essa libertação interior teria 2 aspectos. O primeiro, a quitação dos débitos contraídos perante a lei de Deus. E o segundo, a espiritualização de cada ser, de cada homem, de cada mulher. Então, quanta diferença entre o perfil do Messias esperado pelo povo e o perfil traçado pelo profeta. No livro Jesus e a Atualidade, o primeiro da série psicológica, o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, refere que Jesus não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso, a sua própria cruz, em paz de consciência. Ele não assumiu as tarefas alheias, mas não deixou de demonstrar como fazê-las. Percebam a profundidade desses conceitos. Jesus não passou por todo o martírio para nos livrar dos nossos débitos diante das leis divinas. Ele não morreu por nós. Nem Jesus, nem ninguém pode fazer isso por nós, pois a evolução é pessoal, é intransferível, e cada um de nós é responsável pelos seus atos. E quando nós descumprimos ou desrespeitamos a lei de Deus, teremos que resgatar esse erro, nós mesmos. Cada um de nós responde pelos seus próprios erros. Então, Jesus não puxou para ele a tarefa da nossa corrigenda, do nosso aprendizado, do desenvolvimento das virtudes latentes em nós. Mas, mesmo sendo um espírito já purificado, já perfeito, ele se deixou prender. E vocês sabem por quê? Para servir de exemplo para nós, para nos mostrar como nós devemos agir diante de situações que nos causem dor e sofrimento, diante de situações que nós achamos injustas, para nos ensinar a resignação, a paciência, a obediência à vontade de Deus. É fato sabido que uma multidão procurava Jesus para receber bênçãos materiais, a cura de doenças. E nós? O que nós buscamos? O que procuramos diariamente? O suprimento das necessidades do corpo, das exigências materiais? Ou, além disso, nós buscamos a melhoria do espírito? O que nós procuramos na vida em família, no trabalho profissional? A pergunta de Jesus serve para cada um de nós. O Cristo aguarda que cada coração faça o trabalho íntimo de reajuste, se adequando aos padrões do seu Evangelho. A Terra é a grande escola das almas, onde se educam alunos de todos os níveis. A humanidade, atualmente, ainda se encontra distraída com o mundo material, esquecida da sua essência, do motivo de estarmos aqui nesse planeta e da finalidade da nossa reencarnação. Renovando os ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita nos convida a despertar a alma, adormecida no corpo físico, indiferente à mensagem de amor ao próximo. E ao nos esclarecer a respeito da reencarnação, da vida no mundo espiritual, da vida nos outros planetas, da solidariedade, da ajuda mútua entre esses mundos, a doutrina espírita nos oferece
o conhecimento das leis que regem todo o universo, nos deixando claro que o futuro será o resultado daquilo que escolhemos hoje. E nos oferece a oportunidade de realizar as mudanças internas e externas, dentro e fora de nós. Dentro, nos oferecendo instruções para realizarmos o autodescobrimento, o autoconhecimento, para que saibamos que tipo de sentimentos nós ainda abrigamos e como vamos lidar com esses sentimentos, para educá-los, para aperfeiçoá-los. Fora de nós, a doutrina nos esclarece que cada um de nós, através dos pensamentos, interfere no ambiente em que vive. Então, somos responsáveis e precisamos assumir a parte que nos cabe se quisermos construir um mundo melhor para viver. E você? A quem você busca? A quem você procura nos momentos de dor, de sofrimento, de angústia ou de medo? Busquemos no Cristo e no seu Evangelho as respostas para todos os nossos questionamentos, o consolo para as nossas dores e, em especial, o amparo nos momentos de fraqueza e de desalento. Ele está conosco, conforme a sua própria promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Jesus nos abençoe. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Neste momento, então, com os nossos corações serenados, vamos nos preparar para o passe espiritual coletivo, elevando mais uma vez o nosso pensamento ao nosso Deus Criador, este Deus soberanamente justo e bom, que nos envolve com amor, com sabedoria, e que nos deu a presença do nosso Mestre Jesus para nos ensinar como construir o reino de Deus em nós. Que neste momento, ó Pai, onde os seres da terra sofrem incertezas, neste momento de dúvidas, de perdas, que saibamos buscar o Mestre, buscar essa doutrina e receber de Ti as bênçãos de sabedoria a nos guiar. Que a luz do Mestre Nazareno nos envolva sempre com todo o seu amor e que essa luz nos guie por dias melhores, por dias com mais fraternidade, com mais amor. Nós te pedimos também, ó Pai, por todas as pessoas que tiveram perdas nesta época de dor, que eles sintam a Tua misericórdia e a certeza de que Tu nos governa a vida e de que o amor do Mestre está sempre a nos estender as mãos. Que a paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde.